Bom, voltamos. Temos atualmente mais de 330 pessoas ao vivo online aqui assistindo, não sei quantas mil já visualizações no total. Me deram a honra de apresentar, me deram a honra de apresentar esse próximo cirurgião aqui, ele que é graduado em medicina pela Santa Casa de São Paulo, residência médica em oftalmologia também pela Santa Casa, foi chefe do setor de catarata da nossa instituição de 2007 a 2009, doutorado em oftalmologia pela Unifesp, a EPM, e atualmente diretor médico do Grupo Opt. Eu sou Luiz Armando, sou R2 do setor, e hoje o Dr. Jonathan Lake, ele que é o próximo cirurgião, vai apresentar o caso de um implante da lente trifocal Zeiss, mais um stent no olho direito. E o caso é o seguinte, uma paciente de sexo feminino de 79 anos, que começou com uma baixa acuidade visual mais ou menos há uns 3 anos no olho direito, tem algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes, ela tem glaucoma também, faz uso de timolol de 12 horas em ambos os olhos. Essa daqui é a acuidade visual do paciente, é 20/40 parcial em ambos os olhos, com essa refração. Lembrando que o olho a ser operado é o olho direito, mais 3,5, menos 1,25 a 105. A biometria embaixo, esse olho direito com a lente intraocular que vai ser colocada com mais 29, dado pela biometria. A biomicroscopia é semelhante em ambos os olhos, uma catarata nuclear de 2 cruzes. Escavação também semelhante em ambos os olhos de 0,7 com perda de rima inferior. Paquimetria 593 e 596. Uma pressão intraocular controlada, 16 e 18. Na gonioscopia foi observado até o trabeculado pigmentado, exceto no quadrante nasal, mas quando faz a indentação, vem até o esporão escleral 360 graus. Fez um campo visual em fevereiro de 2023, que nesse olho direito, o olho a ser operado, um degrau nasal inferior. Fizemos um OCT que não deu alterações, contagem endotelial, uma boa contagem endotelial. Essa daqui é o OPD do paciente. E agora o Dr. Jonathan Lake vai operar a lente trifocal Zeiss mais o stent no olho direito. Então, esse é um caso super bem apresentado aí pelo Luiz Armando. Muito obrigado aí, ajudou muito na organização, né? Os residentes, como sempre, de parabéns aí. Chamando todos os residentes fora, o pessoal do CEOP aí, Luiz Armando, o pai, está lá coordenando, assistindo aqui, dando apoio aqui para todos nós. E vendo esses casos aqui incríveis, né? Depois precisa ver o que vai ficar disponível, né? O caso do... Estava comentando, né? Tudo bem que é um fake nightmare, mas foi incrivelmente didático lá, aquele primeiro caso. Então, parabéns de novo. Realmente foi de livro aquilo lá. Todos os passos perfeitos. Falar de dividir o estar é importante, né? A gente vê uma tendência a pular o sulco, mas o sulco dá noção anatômica, dá aprendizado e é muito versátil, né? E vocês vão ver no pós-operatório que a córnea vai ficar zerada ali. Então, assim, não dá para pular esse passo aqui no aprendizado. Isso é super importante. Tem que dominar o sulco, porque aí você domina o cristalino. Qualquer situação, né? Isso não dá para deixar de fazer, né? Esse caso é super importante aqui para nós, para a comunidade oftalmológica e nós que somos os de entrada, né? Porque na ótica cirúrgica, né, na refrativa, assim, a entrada do paciente chega para a gente aqui no Brasil é para ver óculos, né? É porque tem a visão baixa. Então é refração e depois catarata. As outras doenças nós temos a obrigação de detectar e encaminhar para que seja acompanhado, seja por nós ou pelos especialistas que vão dar o melhor tratamento possível, né? Então, quando a gente chega a um caso como esse, né, já veio com o diagnóstico de glaucoma, se a gente detecta glaucoma, e é um glaucoma controlado, né, 16 de pressão, um colírio só, e tem catarata. Então, essa é uma oportunidade muito grande de, além de fazer o tratamento aqui, a remoção aqui do cristalino opaco, de também... E aí, lembrando, né, com o stent, o que a gente está fazendo não é curar glaucoma, mas a gente está fazendo um tratamento extremamente eficaz num aspecto muito importante do glaucoma, que é o trabeculado e o aumento da resistência dele, né? Então, ao implantar o stent, o que a gente vai fazer é fazer uma derivação e a gente encerra a ação do trabeculado, a gente supera essa barreira aqui e aí continua acompanhando o glaucoma, que pode ter N fatores associados, outras resistências associadas, mas a gente sabe que um aspecto, talvez o mais importante deles, já está tratado, né? E aí passa a ser acompanhado por o resto da vida e, se possível, não evoluir, não sair desse glaucoma inicial, nesse caso inicial, mas não ir para moderado, avançado. Porque, para mim, o pior cenário é o que o especialista recebe, né? Um glaucoma avançado que já passou no oftalmologista. Eu acho que isso não precisa acontecer, né? Eu falo para os dois especialistas aqui em glaucoma, né? Pegou, tem que fazer tratamento total, né? Remoção aqui do cristalino junto com o stent, né? E também, falando em senso de oportunidade, né? Como é ótica cirúrgica. O Jonathan, aproveita que você está falando do glaucoma aí e fala da importância para os residentes
de fazer um exame básico. Eu tenho recebido pacientes no consultório que vêm com laudo de um exame que deveria ser obrigatório pelo conhecimento do oftalmologista geral, que é a gonioscopia. Então é muito importante na formação que vocês aprendam a fazer gonioscopia. Não é um exame terceirizado, não é um exame do especialista, é um exame do oftalmologista geral, tem que saber fazer. E para fazer isso que ele vai fazer, o cirurgião de catarata fazendo uma cirurgia trabecular, ele precisou aprender gonioscopia. Eu tenho certeza que foi mais difícil agora do que antes, quando ele estava vendo todos os diferentes casos. Então, a gonioscopia é um passo que é muito importante para o cirurgião de catarata que quer aprender a fazer stent, porque não é você jogar uma prótese em qualquer lugar do trabeculado. Tem um lugar certo de colocar isso no trabeculado. A gente vai ver isso ao vivo aqui, e a gente já viu isso ao vivo algumas vezes com o Jonathan. Então, é muito importante o cirurgião aprender a fazer um exame básico. E vocês, como residentes, têm que fazer. Certo, Jonathan? Olha, eu vou fazer um meia-culpa aqui. Vai lá. Né? E acho que isso é uma coisa que tem que ser revista no ensino. E a gente vai tentar mostrar isso aqui um pouquinho nessa cirurgia. Né? Porque, ao não fazer glaucoma, e assim, o exame gonioscópico na residência foi algo intimidador aqui para mim. Não só pela técnica, mas pela extrema codificação que os glaucomatólogos acabam fazendo. Então, em vez de aprender o que era gonioscopia, de fato, acaba decorando aqui uma sequência, faz para o CBO, passa e meio que esquece isso depois. Né? Quando tem uma questão anatômica muito simples, muito básica. Né? Claro que tem todas as complexidades, né? Você tem um atlas inteiro dedicado à gonioscopia, isso é super importante, mas para nós, cataratólogos, a gente consegue se basear em uma coisa só. Né? Então, a ideia é mostrar isso, porque o que a gente deveria fazer? Biomicroscopia, a gente revê tudo, está aqui com a lente de pós do lado, encosta, fez a tonometria, já está anestesiado, pega o pós, encosta e revê isso. E o que a gente, então, o que eu vi na gonioscopia aqui, então, pode ficar tranquilo, a gente fixar alguns pontos importantes aqui, né? Então, eu me ancoro aqui na estrutura mais fácil de ver, e aí, a partir disso, eu vejo onde está o resto, que é o esporão escleral. O esporão escleral é uma faixa branca, altamente detectável, porque o trabeculado ele pode ser pigmentado, não pigmentado, se confundir com o meio de Schwab, com outras coisas, e pode ser meio confuso. Então, se eu for na sequência que a gente tem nos livros, vou acabar me confundindo. Isso é muito básico para o glaucomatólogo, né? Que é você e o Dinho aqui. Né? Mas, para quem foi para geral, para catarata, acaba não sendo tanto. Então, baseando no esporão escleral, aí eu já sei a base ciliar e o trabeculado. Aí eu já estou ancorado. Aí o resto vem. Mas se você faz a gônio sistematicamente sempre, isso vai ajudar muito para a cirurgia e é bom para a oftalmologia mesmo. Né? Será que dá para puxar aqui a máscara rapidinho? Falando aqui lá. Obrigado. Muito bom. Então, aqui a gente começa de maneira convencional. Isso aqui é metilcelulose, né? Olha, esse caso aqui está bem tranquilo. Não parece ter uma... Vou falar até um ponto interessante sobre a anestesia, né, que a gente conversou aqui. E a gente vai precisar de uma certa mobilidade aqui para o paciente, né, porque na hora de colocar o stent a gente vai ter uma inclinação. Né. Quando você faz o olho esquerdo, você já faz a incisão principal na posição que você vai fazer como essa, para entrar em direção... Já, mais ou menos 45 graus aqui. Né. Para você já estar na mão de colocar o stent nasal, é isso? Mas, então, onde a gente vai colocar o stent? A gente vai colocar nasal inferior. Né. E falando, então, desde 45, mas temporal dá para colocar também. Então, temporal, qualquer espaço aqui, temporal superior, aí vai. Superior que eu não recomendo. É que como destro, você vai ter que sentar mais de lado no olho esquerdo, né? Aí quando eu for virar, eu vou sentar um pouquinho mais aqui. No olho esquerdo, quando você operar o esquerdo, você vai sentar bem mais de lado. Isso só que chama atenção para fazer uma incisão só, né? Para você não ter que fazer uma outra incisão para o stent. Agora, isso é uma coisa que eu comento com o especialista em glaucoma, né? Que acha até meio muito primário, né? Mas para a gente, como catarata, não, que é uma roubadinha que a gente dá aqui. O azul do Trypan, ele cora, como a gente sabe, a cápsula posterior, a cápsula anterior, né? Aliás, esse é o seu vídeo lá premiado, parabéns. Obrigado, obrigado. E é bom que as pessoas vejam o vídeo, porque... Esse aqui é uma trapaça, tá lá no YouTube. Assinem, deem um like. Mas isso foi publicado, né? A gente viu isso porque a gente faz azul de rotina para laser de frente segundo, né? Que estava aplicando com o stent. E a gente viu que o trabeculado ele fica aceso como um farol, ele fica azul. Ele fica azul. Ah, você está colando, é isso?
Estou colando, estou trapaceando aqui. Porque o trabeculado ele pode ter algumas limitações de Coat. A gente está aqui com o produto Zeiss, né? Então, estamos aqui com o viscoelástico da Zeiss Coat, um produto dispersível de alto peso molecular, excelente. Qualidade e proteção aqui para o endotélio, né? Então, ele preenche muito bem aqui. A gente vai passar aqui para a cápsula Rex. Aí você vem, quando você tiver a hora do Faco, fala da tecnologia do Faco novo. Eu já vou falando aqui, porque tem bastante coisa para falar, né? A Zeiss inovou e veio com... Olha só, eu não uso azul quando tem um belo reflexo assim, né? Você vê que a consistência aqui da cápsula fica diferente, ela fica um pouquinho... O Israel gosta de falar mumificada, né? Então, acho bem interessante isso aí. Então, você vê que ela teve uma certa diferença aqui na elasticidade, né? Então, aproveitando aqui, a Zeiss inovou mesmo, literalmente. Ela trouxe uma tecnologia, eu não vou falar nova, porque lá no começo, né, entre os tipos de bombas, né, a gente tem a peristáltica Venturi, que já foi bastante conversada aqui no evento, e a diafragmática, né? A diafragmática, ela caiu em desuso, porque era muito forte, né? A diafragmática ou pneumática, ela é uma... Não, daqui a pouquinho. Ela é um diafragma mesmo, que vai puxando aqui, criando vácuo, né? Isso acaba sendo algo violento. Só que a gente está numa época totalmente diferente, né? Então, a Zeiss pegou e colocou 4 bombas diafragmáticas que têm controle eletrônico, né? Então, isso faz... Agora os dois. Isso faz com que você tenha essa interação entre eles de forma a criar uma fluídica extremamente estável e, ao mesmo tempo, contundente, né? Então, você tem a força das diafragmáticas que estão ali, junto com uma segurança absurda, né? Então, é um aparelho completamente novo. Parabéns aqui para a Zeiss, porque o que eu estou vendo, a gente acabou de voltar da ASCRS, né? A Zeiss está também trabalhando, como todas as outras, né, no conceito de plataforma cirúrgica, né? Então, a gente viu... Depois a gente vai ter o melhor da ASCRS no Faco Clube, e a gente chama todo mundo para discutir isso, né? Mas está com uma coisa chamada Micor 700. Não sei se vocês já receberam isso. Mas é uma caneta que controla o vácuo e o ultrassom na mão mesmo. E aí eles querem reduzir aqui o imprint de tudo que a gente usa, né? Vai substituir aqui o aparelho. Bom, vamos lá. Vamos aqui. E aí... Então, acho que a gente vai ver muita coisa construída aqui em cima do Quatera. Tu já está nos meus parâmetros aí? Já sim. 470, 45 de flow, 40 de power, com 100 de... Tá ótimo. Então, vocês viram o que a gente fraturou aqui com os dois... Você dá uma ajeitada aqui, por favor? Da borrachinha, ela não está alinhada aqui. Então, a ideia aqui é... Assim, tem parâmetros muito semelhantes, mas eu entendo que com a bomba Quatera você consegue depois ajeitar qualquer tipo de coisa. Oi? Qual? Esse aqui? O que foi? Está meio escuro só. Aqui? Tá bom, maravilha. Tranquilo. A gente está com problema com o Resident Presbyter, é isso? Vamos só ajeitar aqui a borrachinha dele, né? Então a gente vai entrar aqui com o bevel down, né? 400 vácuo e 40 de aspiração aqui, que é bem confortável. E aí a gente deixa meio preparado aqui, né? Então, eu estou entrando aqui de propósito com uma mão. Ó, a gente tem uma boa followability, boa apreensão.
E muito mais importante que isso, uma excelente estabilidade aqui, vocês estão vendo, né? Tá com o pulso de 100, né? Uma calça bem eficaz. Eu vou precisar do shopper aqui para dar um... Porque realmente eu gostaria mais... Opa, tá na mão aqui. Então vamos dar uma ajudinha aqui. E a gente vai comendo o resto aqui. Excelente dilatação. Vocês estão vendo aqui como está conseguindo comer aqui os fragmentos e realmente com poucas mexidas aqui em volta, né? Ótimo controle, né? Dá uma olhada na íris, na beirada da cápsula aqui, a gente não vê mexendo quase nada, né? A Zeiss está inovando aqui no aparelho. Está inaugurando nova plataforma também, CT Lucia. Hoje a gente vai colocar aqui uma lente trifocal deles, né? A Zeiss aqui no Brasil, salvo engano meu, talvez tenha sido a primeira trifocal. Então a gente sabe que é uma ótica absurdamente boa para longe, para perto, intermediária, né? Tem muito que falar de ótica das Zeiss, mas estou muito na expectativa aqui de sair as outras óticas na plataforma semelhante ao CT Lucia, né? Lembrando que as Zeiss aqui, talvez de empresa ótica no mundo, né? Mandar lá para o espaço James Webb, tudo tecnologia Zeiss. É realmente incrível. A gente está aqui só no epinúcleo, né? Eu faço hidrodissecção, hidrodelineação, porque meio que você tem uma proteção, né? Independente do que está usando. Mas olha aí, está aspirando aqui, sem ultrassom. Tudo bem tranquilo, né? Isso, aí eu não lembro aqui, mas acho que a vácuo aspiração está modo linear. Como é que está isso aqui? Eu não lembro agora. Linear, né? Então, posso controlar um pouquinho aqui no meu pedal. Eu esqueci aqui, na verdade, né? Mas tem IA aí. Acho que faltou IA, né? A gente não lembrou de... Tem irrigação, aspiração. Tá, o que tiver coaxial aí, o bimanual. Tá. Pode ser coaxial, porque eu não abri outra paracentese, né? Ô, Jonathan. Tem coaxial? Coaxial. Então, bimanual. Então tá bom. Tem do aparelho aí amanhã? Tudo bem. Dinho, eu vou fazer um certo sacrilégio aqui, que eu não abri... Você tira, segura a caneta aqui, só para não cair. Jonathan, tem uma pergunta aqui do Alexandre Reis. Paciente com glaucoma que vai colocar a stent. Você diminui os parâmetros e qual a pressão? Acredito que aqui seja a altura da garrafa, né? Você programou. Então, aqui a gente tem a gente tem infusão ativa aqui também. A gente tende a baixar assim, né? Pode falar para mim aqui, que eu não estou com ele. A Andresa. Falei sacrilégio aqui para o Dinho, porque numa bimanual programada, o ideal é ter, como vocês viram lá, ter 2 paracenteses, né? Mas como não tem tanto córtex aqui... Você está usando a incisão principal, é isso? Estou irrigando com a incisão principal. E agora eu vou inverter aqui. Porque com a bimanual a gente tem extrema flexibilidade, né, de acessar os 2 pontos. Vocês estão vendo o fragmento aqui, né? Então, esse fragmento eu vou deixar para tirar no final. Você gosta de tirar com viscoexpressão esse... Eu vou avaliar isso aí depois, mas talvez eu pegue com a... Bom, está bem aqui no bico, né? Eu não acho que vai ser possível tirar aqui com a IA, né? Realmente tem um barulho diferente, né, Malavase? Então é interessante aqui ver. Tem um barulho, ele gostou do barulho. Eu vi que apreciou bastante aqui, né?
Malavase gostou muito do barulho do aparelho, achou bem Então agora vamos usar Zialin, que é friendly. o coesivo deles aqui. Para a gente poder preencher aqui. Ah, vamos precisar de um carbacol também, então. Vamos preencher aqui. Ô, Jonathan, teve uma Pode abrir pergunta a lente aqui. Como é que você sabe... Pode falar. Como é que você sabe o quanto e se está drenando o eye stent? Como é que você testa a drenagem dele? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui hoje, mas se a gente observar aqui, isso depende muito da questão anatômica do paciente, né? Injetar azul, Mas aqui né? a gente vê uma série de vasinhos aqui e os coletores, eles não são super visíveis aqui, né? Mas os coletores, quando a gente perde aqui a câmera, elas enchem de sangue. A gente não consegue fazer isso agora, mas depois de colocar o stent, a ideia é que a gente veja esses coletores sendo preenchidos por soro fisiológico. Vamos ver se a gente consegue aqui nesse caso depois. E aqui dentro, com o azul, a gente deve ver lá dentro, a gente não viu ainda, né? Mas áreas vermelhas que indicariam a saída dos coletores. A gente vai buscar colocar o stent nesses locais aí. E botar azul para ver... Porque às Colocamos vezes... o azul. O azul... Não, você vai botar o stent, depois vai injetar azul, porque... Já coloquei o azul no começo da cirurgia. Não, e se você puser no fim, porque eu já vi que você consegue às vezes ficar um pouquinho azul esses vasinhos. Não sei. Ah, sim, a gente fez um vídeo, inclusive, com isso que indicou o azul. Isso. Acho que talvez valha a pena, se der certo, né? Tá bom. Tá bom? Acho que é uma opção interessante aqui. Anjo... Tá com a lente aí? Grafia. Ah, você já botou? Já? Angiotripano, constatação, grafia, então interno. Já injetaram a lente aqui, então teve spoiler aqui já, hein? Você monta a caneta de faco? Agora o Malavase acho que é um dos maiores usuários aqui dessa lente, né, Gustavo? A Zeiss trifocal. É uma ótica espetacular aqui, né? Espera aí, eu vou ampliar aqui um pouco essa incisão. Eu não gosto de fazer boca a boca. Eu não gosto de forçar nada aqui a incisão. Ó, muito mais tranquilo, não é? Segura aqui, ó. Segura aqui, por favor. A gente vai tirando aqui a força do dedão para não ficar apertando de uma vez, ó, porque tem uma entrada certa e súbita, né? Então deixa ela trabalhar sozinha aqui. Tá ótimo aqui, né? Aí com a caneta aqui. Ô, Jonathan, tem uma plataforma diferente, né? A lente da Zeiss é de prato. Você já tenta colocá-la direto ali no sal capsular sem... Melhor coisa. Mas ela é muito sacofilha. Olha só, com a lente aqui não tem erro, né? Você põe no faco, por favor. Não, no faco. Tem ultrassom aí? Ó. Não tem erro agora, né? Tá com a lente. Qual a chance de eu romper cápsula aqui nessa... Isso aqui é a técnica de scaffolding aqui. Então, muito valioso aqui para os residentes. Carbacol, por favor. Muito bom, então está encerrado aqui, né? Vamos colocar o carbacol. E aí proceder aqui a... Puro mesmo? Puro, tá ótimo. Quando ele for falar da lente, aí se você quiser falar dos modelos, das lentes, ondulação e tal. Desculpa, não ouvi. Zialin agora. Zialin agora. O coesivo. Eu não consigo ler mais esse negócio aí, né? Quero Zialin. É o azul, né? O azul. O residente é presbítero também, viu? Estamos com 2 presbíteros aqui no...
Infelizmente. Tem que operar logo com uma Zeiss trifocal para poder voltar a enxergar aqui de perto. Você põe de óculos, mas óculos é uma grande causa de queda aí. Fico preocupado com você, Gustavo, com óculos multifocal, essas coisas aí. Metil, né? Isso aí está bem documentado, né? Então, assim, falando em oportunidade, né, e tratamento, né, a gente trata a presbiopia com óculos ou com cirurgia, né? A cirurgia tende a ser bem mais eficiente, na minha opinião, e mais segura para o paciente, né? Ou nada não trata. Agora a gente vai dar uma inclinação aqui. Eu que vou fazer? É aqui? Então, via de regra, você tem uma inclinação de 35, né? Mas eu não gosto de prender todo mundo, qualquer pessoa a isso, né? Então, que você tenha uma relação de inclinação com a cabeça e com o microscópio. Não. Importante não prender a cabeça, hein? Então, foi uma orientação. Não prendo a cabeça aqui. E o pessoal prende já e isso é importante, né? A gente vai pedir aqui... Então, descreve bem aí. Você angula a cabeça oposto ao olho que está operando. Oposto aqui ao olho, porque a gente quer o inferior nasal, então a gente vai pedir para olhar inferior nasal, né? Consegue olhar para baixo um pouquinho? Isso, aí está ótimo. Um bloqueiozinho aí. Aí, vamos inclinar 35 graus, a gente media com o celular antes, né? Mas... aqui já fica adequado. Aqui fizeram uma pergunta sobre por que não aspira o metil antes, porque você precisa ao contrário. Precisa subir a maca. Essa parte de posição é muito importante, que tem uma boa ergonomia. Não? Isso o pescoço. Né? E tem alguns microscópios que tem divisor de imagens, que acaba ficando muito longe, com o braço esticado, que é uma chatice. Né? É muito chato. Né? Então vamos subir bastante a maca aqui. Tá ótimo. O viscoelástico tem que ser colocado nessa fase da cirurgia, depois ele é retirado. E nessa hora a gente usa um viscoelástico pode coesivo para poder criar o espaço mais, conseguir observar bem as estruturas do ângulo. Então, alguma pergunta foi feita no chat sobre retirar o viscoelástico agora ou não? Não, a resposta é não. Mas a gente tem que ser coesivo, mais né? viscoelástico. Isso, agora pode deixar. Olha bem para baixo, consegue? Vou inclinar um pouquinho mais, né? Porque tem uma certa restrição aqui do olho. E seria bom no vídeo mostrar a posição que está ficando, dividir a imagem, como é que ela está? Para aparecer o Jonathan, a posição que ele fica. Está mostrando? Não, agora nada. Então, essa aqui... Primeiro, agradecer a Glaucus, né? A gente fez toda a sequência aqui com as Zeiss, né? Mas a Glaucus dá super apoio aqui para a gente, né? E aí, eu não quero... A gente brincou um pouquinho, né? Mas a questão da lente, a gente precisa da questão de ergonomia, porque vai ter uma questão de equilíbrio da lente. As primeiras lentes eram bem pesadas mesmo, né? E aí o problema da lente pesada é que ao colocar a córnea dobra, aí fica muito difícil de ver, fica mais difícil de ver o ângulo, né? Então por isso que a ergonomia aqui é tão importante. Mas a Glauco tem lançado sistematicamente versões cada vez melhores de gonioprismas cirúrgicos, né? Que tiram um pouco isso, né? Então eu gosto de um cabinho para controle, né? Tem alguns que ficam direto, eu não gosto muito porque eu vi uma saída de epitélio, pode ter sido por inexperiência mesmo, mas acho que o controle a gente consegue. Essa lente que você vai usar tem várias vantagens. Primeiro que ela não encosta na córnea, a base dela está na esclera, tá vendo? Segundo, tem esse orifício de entrada para você não precisar tirar a lente a hora que você for colocar o stent dentro do olho. Então, você tem uma visão grande, amplificada do ângulo. Claro, se quiser falar algum detalhe da lente, você fica à vontade. Não, já resumiu tudo aqui super bem. Uma lente bicônica e isso faz com que você tenha uma visão ampliada do ângulo. Então, esse apoio da escleral, se você soltar essa lente aí, ela vai ficar praticamente na posição. Então, você não precisa fazer força e você não vai conseguir identar a córnea, que é o que o Jonathan falou. A hora que você identa a córnea, você promove estrias na córnea e você não consegue ver o ângulo. E agora ele vai descrever o ângulo para vocês, ó. Então, vamos só pegar o foco, isso aqui é bem importante, né, antes de começar. Pode falar, tá? Precisaria mais iluminação, talvez. Bem mais clarinho. Mas olhando aqui, então... tá ótimo. Ficou uma faixa super escura, isso aí é por causa do azul, né? Mas, infelizmente, já vi esses casos, né? O que a banda ciliar, nesse caso aqui, ela é muito semelhante aqui ao trabeculado. A gente não quer colocar na banda ciliar, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Eu sei que parece absurdo, né? Mas você consegue focar melhor para a gente aí? Então, tá algo... Deixa eu inclinar um pouquinho mais a cabeça, aí eu mexo aqui. Vamos ver se fica... Agora, será que tem alguma disparidade aqui com o vídeo? Parece que a lente que está...
mais visco. Eu vou colocar aqui. Mas dá para ver mais ou menos? Tá. Não, tá bem mais ou menos. É que tem uma linha ali bem na frente, parece. Eu vou ver se eu... Vai mais para baixo. Agora ficou legal, né? Aí melhorou. Então, assim, eu vou melhorar aqui com o metil um pouquinho depois, mas, ó, esporão escleral, aquela linha branca, aí não tem erro, né? Pô, o ângulo aberto está bem claro. O trabeculado fica, então, anterior. E a gente está vendo aqui um pouquinho à direita, um pouquinho à esquerda, uma faixa, isso aí mesmo, está escuro, né? E aí um pouquinho mais claro à esquerda. Então, essa faixa mais escura, eu suponho que é onde estejam os coletores. Eles tendem a ser mais pigmentados. Está embaçado, né? Será que é... Quer abrir outra? Quer aquela lente antiga? Essa lente é maravilhosa. Não, essa não tá. É mais visco só. Põe mais visco só. Não, põe mais visco só. Vai ficar bonito. E como ela é... O stage está aberto aí, né? Bicônica, ela acaba sendo mais larga, mais profunda. Aí. É que para mim tá bom aqui, assim. Beleza. Apagar a luz da sala? Dinho, apaga a luz, vê se melhora. Melhorou. Olha para baixo. Boa, Que ele teve um pouquinho mais de bolhas aqui. Tem um certo embaçamento aqui. Não sei, pode ser um pouquinho de edema também, ó. Tá embaçado? Agora tá bem embaçado. Acho que tem um pouco diferente de foco aqui do que eu tô vendo em vocês. Aqui eu vou implantar aqui, aí eu foco no stent mesmo. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos lá, tá lindo. Stent agora? Fizeram uma pergunta aqui da combinação de lente multifocal e stent. Quando você vai preparando aí, eu vou responder, depois eu paro para você começar. Eu já parei. Depois eu respondo. Não, é perfeito, né? O que a gente quer... Porque ficar dependendo... Não estou falando que vai ficar sem colírio, né? Que o colírio vai ficar eliminado. Melhorou bem. Tá, então vamos deixar assim, a gente já conversa daqui a pouquinho. Eu vou entrar, vou puxar a exposição aqui. Tá bom, mostra só ele entrando com proteção fechando, né? Fechado. Assim já abriu. Agora melhorou bem. E a gente vai aqui nesse vermelhinho. Maravilhoso. Então, esse segundo não deu para ver muito bem. Passa o Zeal Coat aqui para mim. Mas esse refluxo é o que você quer, né, Jonathan? Exatamente Conta aí o que pra a gente gente. quer. Então, acho que foi certeiro aqui, viu? Então, vamos entrar aqui com um pouquinho de... Então você procura a região mais pigmentada mais do trabeculado. pigmentada, mais vermelha. Eu não sei se foi esse segundo aqui, né? Outro dia, Jonathan, eu acertei tão certeiro que eu tive um Esse aqui acho que enfema... não foi, hein? Hã? Deixa eu ver se tá aí ainda. Passa o stent aqui para mim. Será que ficou aqui dentro, Cláudio? Não, acho que ele estava lá. Não sei quanto... O barulho, mas não estou vendo ele aqui, né? Não, ele estava com aquele sangue lá. Então vamos lá aspirar aqui. Esse dispositivo da Glaucus vem com 2 stents. Em breve... Muito breve, porque já estava no Estados Unidos, só tem IA. Esse que vem com 2 tiros, ele tem 2 stents, ele tem 4 chances de você fazer o disparo. Então, se você, por acaso, não tiver o implante no primeiro disparo, você tem um segundo disparo. No final, você vai ter 4 disparos ao todo. Uma boa dica aqui é que isso é uma mola, né? E a mola vai perdendo a potência. Então, o segundo stent, é importante que você
e dente um pouco mais. Qual é que abaixa Aperte um pouco mais o stent na hora de disparar. Aqui? Porque a mola vai estar mais fraca do que o primeiro. Você não vai ter uma transfixação no trabeculado só porque você apoiou melhor. Mas, claro, dá para você não apoiar muito, você pode transfixar e fazer o stent atravessar o trabeculado. Graças a Deus eu nunca tive isso. Mas o stent, a pressão da mola é importante que você observe que você vai perder tá ótimo. eficácia ao longo dos tiros. Está chegando, já tem nos Estados Unidos, um novo modelo. Um modelo que tem uma área, como se fosse um pescoço, uma proteção no pescoço. Como é que chama isso? É um anel. E esse anel vai impedir... O desenho bem interessante. Esse parece um novo cogumelo, dele, né, na ponta. E esse cogumelo é o quê? Para que você não transfixe o trabeculado. Então ele tem uma proteção. É o W. Tá no córtex, né? É um flange, isso. É um flange que... Então a ideia é que você consiga identar melhor, que eles chamam de dimple, sem fazer um overimplantation, que na verdade é transfixar o trabeculado. Então é mais uma segurança. Mas isso acho que agrega pouco valor no nosso dia a dia. É só segurança, o que é bom. Mas ele tem quantos disparos? Esse vem 4. Está vindo um outro stent que vem, outro dispositivo que vem com três stents e disparos ilimitados. Você pode disparar à vontade. Então, provavelmente, o sistema de pressão dele é mais controlado. Então, você vai ter 3 implantes ao mesmo tempo e você vai ter, sem problema de você errar ou não, vai conseguir implantar pelo número de disparos. Mais azul. Vocês conseguem pegar uma coisa inteira de azul aqui? O stent solta, eu tive 2 vezes já, inclusive essa semana eu tive um caso. Você tem que fazer o resgate do stent, né? Esse fio guia, o stent é muito pequeno. Para você não perder ele, mesmo dentro do olho, né? Não perder o stent dentro do olho e não perder ele fora do olho, né? Que é mais fácil ainda, porque se ele sair do seu campo, você vai desaparecer. Então, como eu fiz o resgate essa semana, não entrou o primeiro stent, eu injetei o segundo, aí eu tirei esses, com o fio guia, eu tirei, mas não consegui alinhar ele totalmente no fio guia, tirei, pus na córnea com um viscoelástico e encaixei. E aí fui lá e implantei de novo. Então, dá para você resgatar, é só você colocar ele no fio guia e disparar. Lembrando que você tem 4 disparos, né? Então, vamos só prestar atenção para essa região aqui. Não sei se está aparecendo aqui dos vasos. Deixa eu ver se eu ponho... Aqui eu tenho que ver aqui a... Então, vamos ver se tem um branqueamento aqui. Estão vendo um blanching embaixo, não? Eu não queria muito usar azul por causa da Lil, sabe? Põe mais um BSS aqui, só por favor. Então, ó, tem a conjuntiva. Olhem um pouco para baixo da conjuntiva. Eu vou... Como é que está ali? Aí, né? Ó, tá até melhor no vídeo aqui, né? Então, ele deve ficar mais vermelho agora. Ó, tá vendo aqui, ó? Viu um refluxo aqui vermelho? Ó? Presta atenção nesses 2 vasos aqui. Deu para ver no vídeo? É que eu não estou olhando aqui no vídeo. Então, esses vasos... Dê uma olhadinha aqui agora. Viu? Viu o branqueamento? Toda essa região aqui ficou branca, né? Então, isso mostra que superou a questão trabeculada. A resistência agora está nos vasos episclerais. Está ali, né? Então, fisicamente, a gente está demonstrando aqui a efetividade do stent, né? Agora, quanto ao glaucoma, doença nervo óptico, multifatorial, tudo isso aí a gente precisa acompanhar obrigatoriamente depois, né? Mas essa barreira é vencida, então é excelente aqui. E se tiver um enfema grande, o que você faz no intraoperatório? É raro. Bom, a gente lava, mas ele geralmente... A gente já tive um sanguezinho depois, né? Eu tive um sanguezão. Mas o quê? Foi tipo metade? Não, na hora que eu injetei o stent, veio pena que eu não filmei, mas veio bastante sangramento pelo stent. Aí eu tamponei com viscoelástico, esperei, pus o outro stent
E deixei lá um tempo, pressurizado, entendeu? Usei adrenalina, e aí eu estanquei e depois eu lavei. Mas ia ficar um enfima total se eu não tivesse feito isso. De tanto refluxo tem que olhar teve. mesmo. Isso é bom por um lado, mas aí tem que... Esse caso especificamente, eu nunca tive um enfima grande, sempre nesses pequenos A sangramentos. Cláudia chamou a atenção de uma coisa que é suspender o anticoagulante, né? Que é importante. Eu Pode ser um raramente, fator. eu nunca fiz eu isso, não na suspendo verdade. mais Né? por causa do risco para o paciente, talvez. Eu Mas também não faço isso, muito não. raro essa situação aí, né? Agora, a combinação aí, comenta um pouco. Alguém fez uma pergunta sobre, que é legal responder, cirurgião presbita, coisa que não é o seu caso, mas é o meu caso, como é que sobrevive e como é que opera. Eu estou operando com monovisão. Eu vou lá, às vezes eu regulo no ocular e compenso a minha monovisão. Hoje eu não compensei para não atrapalhar tudo, mas no geral a gente consegue fazer essa acomodação aí e resolver bem o problema. Então, algumas considerações quanto a isso, né? O cirurgião presbítero, né? Porque o Gustavo, a gente vê que opera de óculos aqui, está muito confortável com multifocal, né? Eu sou emétrico e fui emétrico a vida toda e agora estou presbítero também. Eu não consigo distinguir mais as letras aqui do viscoelástico, etc. Na cirurgia digital 3D com óculos polarizantes, eu tenho um óculos multifocal, que eu ponho os filtros por cima dele. Isso me ajuda tremendamente. Sem isso, eu fico perturbando lá o pessoal, coitado, né? Eu estou com lente de eu vou contato um pouco no na olho. Força, né? Eu me adaptei bem à monovisão, então eu estou com uma lente de contato num olho só. Olha, eu estou presbítero moderado, indo para avançado. Eu tenho J2, J3. Quando eu chegar a J5, J6, vou operar. Né? Espero que você esteja com a gente para fazer isso. A gente vai se divertir. Facodei, Jonathan, paciente. Né? Eu ganho a lente aí? Ganha. Então tá bom, hein? Só escolher aí. Fazendo facodei aí. Cada um faz um pedaço. Um faz incisão, outro faz a rexis, outro faz um pedaço. Então, essa é uma questão importante. Essa paciente ainda não apresenta isso, né? A pergunta é, lente multifocal em paciente glaucomatoso, qual a relação da trifocalidade versus perda de sensibilidade ao contraste? Então, é a paciente que vai se beneficiar muito de uma lente multifocal, tem um glaucoma inicial que está controlado, que ainda não apresenta sensibilidade de contraste assim, fora da catarata. Né? Então, ela vai ter um benefício de visão. Agora, é muito importante que o glaucoma esteja controlado. Né? Estava controlado com colírios. Eu não sei se ela vai usar colírio ou não. E não é a minha preocupação agora em relação ao uso ou não do colírio. A minha preocupação é tratar um componente importante e acompanhar o paciente. E assim, a gente sabe, né, números de estudos já que você tem redução de 1 ou mais colírios com o stent. Mesmo assim, não é nosso objetivo de entrega. Nosso objetivo é entregar um aspecto de tratamento que vai ser permanente. Né? Então, não vai depender do paciente esquecer de usar colírio e todas essas coisas. Né? Além disso, ao acompanhar, se a gente vê qualquer tipo de evolução, aí a gente pode entrar com colírio. Mas vai ser muito mais fácil controlar esse paciente ao longo da vida dela, para que ela possa aproveitar tudo que essa lente multifocal pode trazer, tendo o glaucoma controlado. Né? Então, é um senso de oportunidade importante para a gente. Vai dar independência para ela para longe e para perto, e um controle muito interessante aqui do glaucoma. Né? Sensibilidade ao contraste glaucoma mais ali pode ser um issue, mas lembrando que a visão dela era 20/80 antes aqui da cirurgia, ela vai ter um ganho de visão considerável, vai ganhar anos de vida independente dos óculos. Isso é muito importante, pessoal. Isso uma coisa importante de falar, Jonathan, que agora você vai indicar um stent, ele só tem indicação se o trabeculado tiver alguma complacência. O sistema de drenagem tem que ser complacente. Se o paciente não tem resposta à medicação, ou não tem nenhuma via de drenagem funcionante. Então, mas é bom a gente falar isso, porque as pessoas acham que stent resolve o que nada resolve, entendeu? E não é verdade. Então, se o paciente não tem uma via de drenagem natural funcionante, que responde à medicação, dificilmente ele vai funcionar com stent. Vai precisar de uma cirurgia aberta, uma cirurgia externa. Ou quer seja um stent externo que a gente vai ter. Então, lembre que para você pôr um dispositivo desse, você tem que ter resposta do trabeculado a algum tipo de Isso é super importante. É importante ouvir falar isso de você, do Dinho que está aqui. Né? Então, eu não sou especialista em glaucoma, sou especialista em catarata. Né? A gente teve formação juntos, mas não sou especialista em glaucoma. Então, todos os pacientes que têm indicação de stent no nosso serviço, eles passam com o pré-operatório com especialista em glaucoma,
e no pós-operatório com especialista em glaucoma. Claro, é um paciente que veio com catarata, veio aqui para mim, está programada a cirurgia de catarata, né? Os especialistas em glaucoma, em geral, eles pegam os casos avançados já, que aí não é o caso de fazer isso. Então, toda a cirurgia precisa ser liberada. E, assim, a gente, meia culpa também, nossa sociedade, tem talvez uma tendência de indicar demais, né? Trabalhando junto com o especialista em glaucoma, ele vai poder fazer indicação de maneira precisa, não em qualquer caso que apareceu que não vai adiantar nada, que não é isso que a gente quer com o paciente, né? O que a gente quer é trazer um benefício real, que é vencer a barreira desse trabeculado. Jonathan, a pergunta que não quer calar. É mais fácil um cirurgião de catarata aprender a fazer stent ou um cirurgião de glaucoma aprender a fazer catarata com stent? Eu conheço muitos cirurgiões de glaucoma que são incríveis cirurgiões de catarata. Bom, tá aqui, né? Aqui, você, o Dinho, o Ricardo Paleta, o Sérgio Teixeira, uma infinidade, né? Então, não é muito nessa questão, mas o que a gente vai fazer? Então, eu vou chamar o especialista em glaucoma, vou tirar ele do consultório, vou tirar ele do dia cirúrgico dele para fazer os nossos casos. O volume do cirurgião de glaucoma não é um volume de 10 casos, 15 casos no dia, né? E tem uma questão de fluxo a ser considerado, né? Que reverte em benefício para o paciente, né? Então, uma coisa é eu marcar um caso, aí eu chamo o meu colega, e a gente fica lá a tarde inteira para fazer aquilo lá, se diverte, sai depois. A outra coisa, no dia a dia, na rotina, é perfeitamente natural que a gente incorpore o stent nisso, né? Então, é uma coisa que é compartilhada. Então, o cirurgião de catarata tem que aprender a fazer gonioscopia. Isso é muito importante, talvez seja o mais difícil, mas a gente aprende, mas ele tem que continuar. Residentes, né? Super importante. Vocês aprendem a gonioscopia, foquem no que é importante, que é esse porão intrabeculado, o resto é CBO, né? E aí, lâmpada, gônio, acabou. É um exame de 10 segundos. A minha tese de doutorado é revisão interna com um espelho não direto, um espelho invertido. Você fazia a cateterização do ósseo. Eu lembro disso. Pensando invertido. E não tinha um inversor na retina. Então, você operava de cabeça para baixo no seu cérebro. Incrível, entendeu? Então, assim, você aprende. E aí, brincando na memória muscular que a gente falou mais cedo, que foi o que o Ivan falou no simpósio, você tatilmente consegue achar o ósteo sem ver ele no tato na hora que você está entrando com uma espátula. Né? Enfim, tem que aprender a fazer gonioscopia. Faça um gônio, todo mundo faça gônio. É fácil, é muito tranquilo. Aquele atlas de gônio inibe um pouco, né? A prova do CBO inibe um pouco, né? Muita coisinha, muito detalhe, mas ele não é um exame complexo, é um exame que o oftalmologista geral e o cirurgião de catarata deveria fazer realmente em todos os casos. Aí isso aqui vai ficar muito mais tranquilo para qualquer cirurgião. E alta tecnologia, né? Quer dizer, a paciente tem o melhor do tratamento tecnológico com pouco agressividade que ela poderia ter para catarata e para o glaucoma, né? Quer dizer, se a gente for pensar em sofisticação, a gente teve um exemplo do que é a maior sofisticação tecnológica que pode existir nessa doença concomitante, se for a indicação, óbvio, mas pensando na indicação que foi precisa, ela tem a maior sofisticação que a medicina moderna pode dar, né? O dispositivo é incrível, a morbidade é super, super baixa. Eu não vou fazer Karouk, eu não vou fazer GAT, eu não vou fazer XEN, porque todas essas cirurgias, eu não posso pedir para você fazer meu pós-operatório disso, né? Porque tem riscos que o glaucomatólogo resolve, que ele tira de letra, né? Mas o stent apresenta essa questão dessa baixa morbidade e permite que a gente possa ter essa sobreposição aí de especialidades. O resto é... Né? Maravilha. Parabéns, meu amigo. Desculpa, qual foi a bimanual utilizada durante a cirurgia? Eu peguei emprestado aqui. Da Romex. Então, da Romex, os russos... Foi, perdão. Renato, parabéns aí por 4 anos absolutamente brilhantes, revolucionou todo o departamento. Você trabalhou com muita graça sob a pressão imensa, porque a gente está numa situação do país super difícil aqui, com o trabalho público. Estou muito feliz e emocionado de ter você aqui de novo e parabéns por tudo aí. E vamos lá para a próxima etapa aí, cara. Obrigado, turma.